Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados, mas foi por uma boa causa. Mas atrasados ou não, estamos aqui, né? A irmã Maria Auxiliadora já está por aqui, né, irmã Maria? Eita, que bênção. Seja bem-vinda, querida. Deus lhe abençoe, viu? Gente, enfim, chegou o sábado, né? Eu sei que você fica ansioso, Francisca Lima, já chegou. Eu sei que você fica ansioso que esse dia chegue, o dia de nós orarmos, de nós testemunharmos, de nós agradecermos a Deus. Claro que a gente faz isso todos os dias, né? Mas esse dia de sábado é um dia específico, é um dia especial. Pai do Senhor, Francisca. É um dia que o Senhor, Ele prepara a paz, minha irmã, para que a gente possa estudar um pouquinho a palavra, para que a gente possa ver o quanto Deus trabalha pelas nossas vidas, o quanto o Senhor trabalha na vida das pessoas através dessa live. E, enfim, nós ficamos felizes. É um momento assim que ficamos esperando. Amém? Para que a gente possa estar falando do amor de Deus e dizendo o quanto Ele é bom, perfeito, quanto a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Queridas, vocês que já estão por aqui, né? Sábado nós estivemos falando na última live sobre a diferença de ouvir e escutar a voz de Deus. E hoje nós vamos trazer um assunto interessante. No nosso culto doméstico, nós que fazemos todas as noites, né, antes de dormir, nós sempre procuramos estudar um livro da Bíblia. Já lemos todo o Novo Testamento, porque todo dia vamos lendo capítulo por capítulo. Já lemos alguns livros do Antigo Testamento, de forma que estamos quase terminando de ler a Bíblia toda somente nos cultos domésticos diários. Então, eu até quero lhe aconselhar, se você não faz, que você comece a fazer isso aí, porque eu digo uma coisa para ti, você não vai se arrepender. É bênção, é apenas 15, 20 minutos que você tira do seu tempo para fazer o seu culto doméstico, quando você ali canta um hino ou dois, e você lê a palavra, e você discute um pouquinho ali a palavra. Se você não tiver ninguém, tipo, for sozinho, morar sozinho, você pode meditar na palavra e depois você ora e está encerrado o seu culto. Se você tiver alguém na sua casa, você pode estar comentando o que se passou naquele capítulo, por quê, quais são as... Entendeu? É um momento muito gostoso e que eu lhe digo, faça também aí na sua casa, porque certamente você não vai se arrepender. Em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando, né? E agradecendo ao Senhor. Hoje nós estamos no cenário novo, você pode estar vendo aqui atrás. E assim, a cada dia, o Senhor vai preparando, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho, adentrar com a palavra de Deus nos lares, nas casas, hoje aqui da minha casa mesmo, certo? E o Senhor, Ele vai trabalhando através de pequenas construções, certo? Ou de pequenos esforços, que você vai todos os dias fazendo um pouquinho e o Senhor vai trabalhando em cima deste seu pequeno esforço, tá bom? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. E, como eu ia falando, essa semana nós estamos lendo um livro riquíssimo, certo? Que após Vanalice Pereira, boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Um cheiro aí para o Sítio Poços, para o pessoal do Sítio Poços. Vamos estar orando e logo após eu vou lhe revelar qual é o livro que nós vamos estar estudando nessa noite, a Palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade, Senhor, dura para sempre. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por tudo que temos feito, Deus. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós.
Obrigado, Jesus, pelas vitórias que o Senhor nos deu essa semana. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado por cada pessoa, Deus, que o Senhor colocou em nossas vidas durante esta semana. Senhor, obrigado. Abençoa, Senhor, as pessoas que já estão aqui presentes, aquelas que ainda vão entrar, Deus, e aquelas que vão assistir depois na conexão. Senhor, nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos e te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. E apresentamos, Deus, esta palavra, Senhor, que ela possa adentrar nos lares, que ela possa, Senhor, ir de encontro com os corações, que ela possa, Senhor Deus, chegar aonde nós não podemos, mas que através da minha voz, Senhor, essa palavra, ela possa adentrar nos lares, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor, ministrando ao coração, Senhor, daqueles que nessa noite precisam, Senhor, ouvir uma palavra sua. Ainda, Deus, que não seja aquilo que elas mesmas querem ouvir, mas que esteja necessitando. Senhor, eu entrego nas suas mãos, em nome de Jesus, e peço ao Senhor, entra, meu Pai, com providência nesta noite, Senhor, na vida daqueles que precisam, Senhor, ouvir essa palavra. Pai, eu entrego em suas mãos, peço ao Senhor que repreenda todo mal, repreenda, Senhor, toda inquietação, repreenda todo empecilho e que a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos os empecilhos caiam por terra no poder que é no nome de Jesus. E que as pessoas, ó Deus, possam ouvir a sua palavra e não apenas ouvirem, mas serem abençoadas, libertas e salvas para a honra, para a glória e para o louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Ed está por aqui, né, Ed? Deus lhe abençoe, Ed. Seja bem-vinda. Gente, e você já pode, se quiser, começar a enviar essa live ao vivo agora para pessoas que porventura queiram participar ao vivo, certo? Ou que se não puder, mas que vai ficar gravada e essa pessoa tem a oportunidade de assistir depois. Então já comece fazendo a sua parte e enviando para que outras pessoas possam também ser abençoadas, certo? E vocês que entraram agora, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E o livro que nós vamos estar trazendo a palavra do dia de hoje, certo? É o livro de Esther, capítulo 6, e sem perca de tempo nós já vamos começar a ler, que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que a procuraram por as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honras e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez, rei. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Querido, alguém está dizendo assim: irmã, peço oração por Nicolas, está na UPA, minha amada. Sim, irmã, vamos estar orando por ele, pela mãe dele, pelo pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus pela vida dele, vai ser uma bênção. Deus com certeza nessa noite visitará ele, em nome de Jesus. Queridos, e a palavra de Deus nessa noite que nós lemos está no livro de Esther, capítulo 6. Oh, glória! Oh, irmão Williams, a paz do Senhor, boa noite, meu amado. Está no livro de Esther, onde nós lemos que o título desse capítulo é: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Porque na vida do povo de Deus, na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que são fiéis a Deus, é assim que acontece, certo?
Ana Célia, seja bem-vinda, minha querida. Deus lhe abençoe. É assim que acontece quando Deus ele decide honrar aquele que ele serve, aquele que ele adora, certo? Quem é Mardoqueu? Mardoqueu era um servo judeu, certo? Tio da Esté, da rainha Esté. Foi ele que criou Esté, foi ele que educou ela. E quando ela veio para o palácio, quando ela se tornou rainha, que nós não vamos estar falando hoje dela, nós vamos estar falando do tio dela e do que aconteceu. Então ele veio junto com ela. Só que ele não morava no palácio, ele vivia ali às margens do palácio, ele não vivia propriamente lá dentro, certo? Ele não fazia parte da realeza, ele só era o tio dela, que ninguém nem sabia quem era e que ficava ali na região do palácio. E o que acontece? Se você não conhece a história, quem era Amã, quem era Mardoqueu? Amã era o segundo rei, era o homem que vivia segundo ele, tudo que o rei Assuero ia fazer, Amã era ali o seu conselheiro. E Amã, ele era um homem muito orgulhoso, um homem muito prepotente, um homem que queria que as pessoas se dobrassem perante ele pela sua posição, pelo seu cargo, né? Então ele queria que todas as pessoas, assim como que para o rei, fizesse também com ele. E Mardoqueu, a gente vai ver, diz a história, em que Mardoqueu, em nenhuma das vezes ele se dobrava perante Amã. E por isso Amã ele tinha muita raiva de Mardoqueu. Ele não gostava dele, queria de todas as formas achar uma forma de matar, de destruir a vida de Mardoqueu. É tanto que em determinado momento Amã, ele chegou junto ao rei, traçando ali uma forma de como ele achasse uma maneira para que matasse o povo judeu, não sabendo ele, não sabia que a rainha Esté era judia e que Mardoqueu era judeu, um homem que temia a Deus, um homem que andava na presença de Deus, um homem que vivia os princípios da palavra de Deus. Mardoqueu. E Amã, não, de forma alguma, era um homem do coração orgulhoso, uma pessoa que só queria ter ali status, uma pessoa que só queria que as pessoas olhassem para ele, né? E um homem muito assim, arrogante. Então ele tinha muita raiva do Mardoqueu e ele queria a todo custo matar aquele homem. E nós vamos ver no desenrolar dessa história o que aconteceu, certo? Então, naquele mesmo dia que a mãe estava preparando a forca, a irmã mandou construir uma forca, aconselhado pela sua esposa, né, para matar, porque de nenhuma forma ele queria que Mardoqueu vivesse. Então ele criou ali uma lei, ele induziu o rei, conversando com o rei, e o rei confiava muito nele, então ele criou uma forma de criar uma lei, certo, em que o rei selasse aquela lei, e uma vez selada não podia ser revogada, que todos os judeus eles fossem destruídos, certo? E quando Mardoqueu ele ficou sabendo dessa situação, desse edital que foi lançado em todas as províncias, que os judeus eles tinham um tempo determinado para viver, eles iam ser destruídos, certo? Então o que foi que Mardoqueu fez? Certamente ele não foi procurar quem tinha feito aquilo, ele não foi atrás de saber quem é que tinha feito armado aquele laço, mas ele fez a única coisa que eu e você, como servo, como homem e mulher de Deus, devemos fazer. Ele tomou a decisão que nós devemos tomar em nossas vidas, em meio às aflições, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele recorreu primeiramente a Deus, certo? E ele conversou com Esther e disse para ela, porque ela também não estava sabendo do que estava acontecendo, né? E ele disse para ela o que estava acontecendo, do edital, do que o rei tinha feito, e disse que ela precisava, como rainha, tomar uma posição, certo? Então eu lhe pergunto nessa noite,
qual seria, ao seu ver, a posição da rainha, qual seria a posição que ela deveria tomar em frente àquela situação de ver um edital, um decreto pelo seu próprio marido, que era o rei Assuero, para destruir o seu povo. E ela, por sua vez, que era também judia, não ia ficar de fora. Mas, querido, é onde veio a surpresa. Diz a Bíblia em que Esther, ela se reuniu ali com as suas criadas e todas as criadas, o povo dela, todos entraram no jejum e começaram a jejuar. E eu sei que você conhece a história, não vamos falar de Esther, vamos falar de Mardoqueu e Amã. Então eles oraram, começaram a buscar a Deus, entraram num consenso de jejum, de oração, de humilhação. A história vai dizer que Mardoqueu ele vestia roupas de sacos. Isso significava um ato de muita humilhação. Então ele se colocou perante o Deus de Israel, perante o Deus dos judeus, perante o Deus que podia resolver todas as coisas, perante o Deus que tinha a solução para o seu problema, certo? E numa determinada noite, ali na frente do palácio, a Bíblia foi isso que nós lemos, a gente leu até o capítulo 4, capítulo 6, verso 4. O que é que acontece? Porque Deus, ele tem as suas maneiras de resolver as coisas. Muitas das vezes queremos resolver com vingança, queremos resolver com as nossas próprias mãos, queremos resolver com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Mas eu quero lhe dizer que não é assim que as coisas devem ser resolvidas. Certo? Então, numa determinada noite, Mardoqueu ali na frente do palácio, e ele ouviu dois dos eunucos os guardas ali da porta do rei, preparando uma armadilha, um laço contra o rei Assuero, certo? E eles ali se planejando uma forma de como pegar o rei. E o que foi que Mardoqueu fez? Ele avisou a rainha Esther para que ela, como rainha, tomasse providência, certo? E ele avisou, o versículo 2 vai dizer assim, ó: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Biquitã e de Tere, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então ele avisou, e por conta que ele avisou, certo? Deu tempo do rei ali se programar, e antes que fosse atacado, aqueles caras foram mortos, certo? E destronados da sua maldade que eles intentavam no coração a respeito do rei. Então isso foi registrado no livro das crônicas, e foi esquecido, certo? Ficou ali guardado, porque Mardoqueu, diferente de Amã, ele não gostava de aparecer, ele não gostava de ser exaltado, ele não gostava de dizer o que fazia. E isso é uma das lições que nós devemos tirar para as nossas vidas. Aquilo que fazemos pelo outro, querido, não precisa tocarmos alaridos, tocarmos trombeta e começarmos a dizer: olha, eu, pretinha, fui lá e defendi o rei, eu fiz, eu consegui evitar a morte dele, eu. Não, querido. Nós não podemos sermos egocêntricos, não podemos, certo? Estar olhando só para o eu, mas olhar realmente para aquele, e que a honra seja dada àquele que é digno de toda honra e toda glória. Então esse fato foi registrado nas crônicas, né? Boa noite, minha querida. Foi registrado nas crônicas, certo? E ali ficou guardado, esquecido para os homens, mas para aquele que vê todas as coisas, nada passa escondido aos seus olhos, porque ele vê
tudo. Quero já começar dizendo para você nessa noite que Deus, Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas, Ele conhece seu coração, Ele conhece as suas obras, Ele conhece o que você faz ou o que você também não faz quando lhe a palavra, quando lhe é cabível, que você pode fazer, que você pode salvar alguém, que você pode ajudar e que você simplesmente se esquiva, cai fora e não faz. Ele conhece também, certo? E o que foi que aconteceu? Numa noite, enquanto Amã se preparava, certo? Ele construiu uma forca para que nessa forca Mardoqueu fosse enforcado, certo? Porque ele dizia no seu coração maldoso, ele vai pagar por todo o mal que tem me causado. E na verdade, Mardoqueu, ele não tinha causado mal nenhum para Amã. Ele só não se dobrava perante ele, certo? Porque ele não era autoridade para que Mardoqueu tivesse se dobrando. Cuidado, meu querido, cuidado, preste atenção, certo? Muitas das vezes nós damos honras a quem não tem e deixamos de dar a quem tem toda honra e merece toda glória e toda honra. Então, precisamos estar atentos a isso. Então, Mardoqueu, Amã preparou ali uma forca, certo? Vai dizer que ele preparou uma forca grande. E naquela noite anterior, que no dia seguinte seria a morte de Mardoqueu, segundo Amã, o Senhor, ele fez o rei perder o sono. Porque quando o Senhor, ele quer nos abençoar, ele faz as pessoas se levantar de madrugada e orar por você. Ele levanta alguém lá no Recife, né, irmã Cristina? Ele levanta alguém lá no outro lado da cidade, né, pastor Antônio? Ele levanta, né, irmã Ocilene? Eu não sei se vocês estão aqui, mas quem sabe vocês não assistirão essa live. Mas ele levanta e diz, ora pela minha serva, ora porque eu preciso fazer a obra lá na casa dela e ela não está podendo orar. Ora por ela, intercede por ela. Amém, meu querido? É assim que Deus faz. Quando Deus quer te abençoar, Ele levanta pessoas e diz, ora por Valesca está precisando de oração. Ora por Rejane, eu não sei quem tanto está aqui no Instagram. Ora, porque eu quero abençoar a vida deles. Então o Senhor incomoda para orar, certo? Então naquela noite, o rei Assuero perdeu o sono. Então ele disse, traz aí os livros das crônicas, porque eu preciso ler. Ou leia para mim. Então foi começaram a ler ali. E no meio daquela leitura estava o que Mardoqueu tinha feito, que para os homens estava esquecido, mas para Deus não, porque Ele não nos esquece. Deus, Ele não te esquece, Ele sabe tudo que nós passamos, Ele conhece tudo que nós enfrentamos, Ele sabe da nossa dor, Ele conhece nossa dor, nossa alegria, nossa tristeza, Ele conhece a nossa angústia, Deus, Ele conhece. O homem olha e vê o que está por fora, mas Deus, Ele olha para o coração e Ele sabe o que está no fundo do nosso coração. Então, naquela noite o Senhor disse ao rei Assuero, você não vai dormir, porque você precisa ouvir e escutar o que foi feito por você, pelo meu servo Mardoqueu. Então, quando eles começaram a ler, e ele viu isso aqui, ele perguntou, então disse o rei, que honra foi dado a esse homem? Que honra foi dada, que galardão foi dado? Nas palavras de hoje, que presente, o que foi feito por esse homem? Esse homem pediu que eu fosse morto, ele pediu que eu fosse atacado, ele pediu que o reino, o meu reino, saísse do perigo. Porque é assim que Deus faz, Ele testemunha acerca de ti quando Ele quer te usar, quando Ele quer te abençoar. Ele usa pessoas para te abençoar, para te honrar, para te ajudar, para te apoiar. Ele faz isso porque o Senhor, Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossas vidas. E Ele disse, e versículo 4, ainda no 3 o rei disse, que honra foi dada a Ele?
Por isso, o que fizeram com ele? Os jovens do rei disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então, queridos, o rei olha e diz: quem está no pátio? Quem vem aí? E quem vinha era Amã. Quais eram os pensamentos de Amã? Ele estava indo justamente vindo para dizer ao rei que tinha feito uma forca e que ia mandar enforcar Mardoqueu, porque ele ia mandar mesmo, porque, segundo ele podia, porque ele tinha toda a autorização da parte do rei. Então, quando o rei lhe disse assim, o rei lhe falou assim: o que foi feito? Nada. Então ele disse: quem está lá fora? E alguém disse: é Mardoqueu. Aliás, é Amã, rei. Ele disse: então chama Amã, é com ele mesmo que eu queria falar. Ele é o meu braço direito. É a ele mesmo que eu quero perguntar. E quando Amã entrou, versículo 5 vai dizer assim: e os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: olha, Amã, que fará um homem cuja honra o rei se agrada? Meu querido, minha querida, quando Deus decide, quando você é fiel a Deus, quando você obedece ao teu Deus, quando você olha para o Senhor e obedece a sua voz, o Senhor ele te honra. E a Bíblia vai dizer que quando o rei perguntou assim: Amã, o que deve se fazer ao homem de cujo o rei se agrada? Como eu posso honrar? É claro, a paz do Senhor, irmã Janaína, é claro que naquela mesma hora a Bíblia vai dizer que Amã, ele já se engrandeceu, porque isso era do instinto dele. Ele já pensou assim: quem poderia? De quem o rei poderia se agradar senão de mim? Eu estou do lado dele, eu faço tudo o que ele quer. Mentira, que não era. Ele fazia as coisas pensando nele. Ele não servia ao rei porque ele gostava do rei, ele gostava dele. Ele pensava unicamente, exclusivamente nele. Tem pessoas que muitas das vezes vêm com aquelas honras, nos dá honra, com aquele, vamos dizer assim, nos elogiando, com aqueles elogios, com aquelas coisas assim, que a gente sabe que aquilo não sai daqui. Aquilo é apenas uma aparência. Aquela pessoa, muitas das vezes, ele não está te elogiando verdade. Ele está te elogiando pensando nele. Ele está pensando no que você pode oferecer para ele. Certo? Então, querido, tenha cuidado. Saiba a quem você está dando honra. Saiba a quem você está honrando, querido. Em nome de Jesus. Saiba a quem você está dando honra nesta noite. Porque a Bíblia vai dizer que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Então a mãe já olhou assim. O versículo 6 vai dizer: e entrando Amã, o rei lhe disse: quem então, Amã? Então disse Amã, disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Vai ser eu. Vai ser eu, essa pessoa aqui que quer honrar. Então eu vou ali arrebentar, vou dizer o que é que deve ser feito. Mas quando Deus quer te honrar, Ele usa o teu inimigo para te honrar, para ele saber que o Deus que você serve não é um Deus morto, não é um Deus de estátua, não é um Deus que está morto, não é um Deus que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. O Deus que tu serve é o Deus do Salmo 40 que diz que o Senhor se inclina. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e não se inclinou, mas ouviu o meu clamor. Deus ouve o clamor daqueles que clamam. Deus olha para o coração daqueles que buscam com sinceridade. O Senhor, Ele se agrada quando nós confiamos inteiramente nele.
certo? Quando nós honramos Ele, mesmo que não sejamos vistos pelas pessoas, mesmo que as coisas que nós fazemos não sejam divulgadas, não tem problema, continue fazendo. No momento certo será honrado. No momento certo a pessoa certa te honrará. É melhor vir dele do que dos homens, porque muitas vezes dos homens é só hipocrisia, mas do Senhor não, é verdade. Amém? Então, a Amã disse, sou eu, vai ser eu, que o rei se agrada. Aí, sabe o que a Amã disse? Aleluia. Traga as vestes real. Olha só o que a Amã disse. Olha, rei, o senhor quer agradar o homem que o senhor está se agradando? Então, o senhor traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Olha a ousadia desse Amã. Ele não queria ser apenas a pessoa que servia ao rei, mas por isso daqui nós entendemos que ele queria ser o próprio rei. Ele era muito invejoso. Ele era invejoso, o Amã. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim, traga as vestes real, aquelas, rei, que o Senhor costuma vestir. Ele queria vestir as vestes do rei. Olha só. Aí ele diz assim, traga as vestes real. Porque tem pessoas, querido, que não suportam ver o que Deus tem feito pela sua vida. Tem pessoas que não suportam ver o quanto Deus tem lhe abençoado. E ele tem inveja. E na verdade a inveja dele não é porque você está sendo abençoada. É porque ele quer ser você. Ele quer estar no seu lugar. Ele quer tomar o seu lugar. O lugar que você ocupa é aquela pessoa que quer tomar. Preste atenção. Sabe? E ele diz, traz as vestes. Aí ele diz, olha, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Você está vendo? E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ele não queria ser o rei? Ele queria ser o rei. Vestir a roupa do rei, andar no cavalo que o rei andava, colocar a coroa do rei. Olha só. Então ele disse assim, versículo 9, e entregue-se as vestes e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o Senhor se agrada, e levem-lhe o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem cujo rei se agrada. Que palavra! Porque certamente no coração de Amã, ele estava pensando, agora eu quero ver aquele Mardoqueu não se dobrar perante mim. Agora eu quero ver se ele não vai me respeitar. Mas não é dessa forma que nós conseguimos respeito, querido. Não é dessa forma que nós conseguimos honra. Não é derrubando os outros, não é humilhando os outros, não é querendo ser o que o outro é. Cada um se põe no lugar do qual Deus tem chamado. Amém? Cada um se põe no lugar do qual Deus tem chamado. Ocupe o lugar que Deus te colocou. Não queira ser o que você não é. Não queira se colocar no lugar do outro. Não queira ser o outro. Não, querido, seja quem você é. Seja o que Deus diz que você é. Não queira ser o outro. Porque a cada um Deus dá segundo a medida que lhe é concedida. Amém? Em nome de Jesus. Cada um Deus tem um chamado específico. Se Deus tem te chamado para pastor, você é pastor. Se Deus tem te chamado para missionário, você é um missionário ou missionária. Se Deus tem te chamado para ser um intercessor, uma intercessora, amém. Mas se Deus tem te chamado para ser apenas aquele que zela das coisas da igreja, seja o zelador da igreja e seja feliz, faça com amor, porque foi para aquela função a qual Deus te chamou que você vai dar o seu melhor.
Tem pessoas que só querem fazer o melhor quando é o gerente, quando é o presidente. O que mais a gente vê hoje no meio do povo de Deus, inclusive, é pastor presidente, fulano de tal, fulano. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se o Senhor te chamou para visitar, seja você o melhor visitante que já existiu na face da terra. Se o Senhor te chamou para zelar ali na igreja, seja a melhor zelador, melhor zeladora que alguém já viu na face da terra. Se o Senhor te chamou para ser ali o que o Senhor te chamou, seja. Mas não queira tomar o lugar do outro. Não queira ser o outro. Não queira humilhar as pessoas. Não queira. Não queira ser maior do que ninguém, querido. Não queira. Porque isso não vai dar certo. E o rei calado, escutando Amã falando, dizendo essas coisas. Certo, rei? Traga as suas vestes, as vestes que o Senhor usa, o seu cavalo, e ainda chame. Ele disse assim, olha, não é qualquer príncipe, é o príncipe dos maiores senhores. Amã era muito prepotente, orgulhoso. Em outras palavras, metido. Traga o melhor, rei. É errado querer o melhor? Claro que não. Mas não nessa proporção. Não dessa forma aqui, querido. Não. Certo? E vista esse homem e vá com ele montado no cavalo, com as vestes real, com a coroa, e vá pelas ruas, passeando, passando, se mostrando. Ei, deixa eu te falar. Tem pessoas que querem aparecer. Tem pessoas que só estão felizes se aparecer. É o que sabe mais, é o que fala melhor, é o que entende mais. Não, querido, não. Não. Amém? Em nome de Jesus, tenha humildade. Então ele diz que esse homem cujo rei se agrada vá pela rua, alguém levando e passeando e mostrando. Eita Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele terminou de dizer, o rei disse. Então disse o rei a Amã, apressa-te, Amã. Toma a veste e o cavalo, como tu disseste. Eu imagino o coração de Amã nesse momento. Eita, menino, fervendo. Porque tem pessoas que chegam ferve, com vontade de destruir o outro, com vontade de colocar o outro para baixo, com vontade de pisar. Mas a Bíblia diz, fala da lei do retorno, querido. Faça com o seu semelhante aquilo que gostaria que fizesse a você. Eita Deus, é tremenda essa palavra. E o rei disse, olha, do jeito que você disse, Amã, apressa-te, corre lá. Pega as vestes, pega o cavalo, pega a coroa, chama o príncipe, o maior príncipe dos senhores. Faz tudo isso. E faz assim para com o judeu Mardoqueu. Meu irmão, minha irmã, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. Porque é assim que Deus faz quando Ele quer nos honrar. Ele trabalha da forma correta, Ele age no tempo certo, Ele faz do jeito dEle. Não precisamos aparecer, não precisamos ser, o Senhor é para Ele, por Ele, para Ele, querido. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Eu acredito que Amã, ele deve ter feito assim, quê? Hã? Com Mardoqueu? Mardoqueu é o homem cujo rei se agrada? O homem que eu vim dizer aqui ao rei que eu fiz uma forca para enforcar ele?
É ele que vai andar no cavalo. É ele que vai andar com as vestes real. É a coroa do rei vai na cabeça dele. E Amã era o maior dos príncipes. Era ele, querido. Não tinha hora. Ele era o segundo do rei. Eita, Senhor. Como assim, rei? Como assim? Não é assim que muitas vezes a gente diz? Como assim? Eu não sei quem tanto está aqui. Como assim, Thaisa? Como assim, Rejane? Como assim, Rejane? É quem vai ocupar aquele cargo? Mas é assim que Deus faz. E o rei disse, olha, Mardoqueu, olha, Amã, faz dessa mesma forma que tu está dizendo. Apressa-te e faz com Mardoqueu. E Amã tomou as vestes. Sim, aí o rei disse assim, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de quanto tudo tu disseste. É para fazer do jeito que tu disseste que era para fazer, Amã. E olha que o rei aqui, ele não sabia do que Amã tinha feito, ele não sabia de nada disso. Ele não sabia, mas há um que sabia. Há um que vê todas as coisas. Há um que sonda teu coração nesta noite. Há um que sabe o que você tem passado, o que você tem vivido. Há um que sabe como você tem servido, o que você tem feito. Há um que sabe. O homem pode não ver, mas o Senhor vê. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração nessa noite. Em nome de Jesus, porque Ele é digno. Ele pode todas as coisas. Versículo 11. E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia! O meu coração exalta nesta noite. O meu coração exalta, não, meu coração exulta de alegria. Porque é assim que Deus faz com aqueles que Ele quer honrar, com aqueles que se humilham, com aqueles que Ele busca na madrugada, com aqueles que jejuam, com aqueles que se vestem com as vestes de cinzas, com aquele, glória a Deus, que não olha para si próprio, que diz, como o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Amém? Porque é assim que Deus faz. Um homem que ia ser enforcado, um homem que tinha uma forca preparada para ele. Glórias a Deus. Mas o Senhor, Ele inverte, Ele vira o jogo, porque é desta forma que o Senhor, Ele faz. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém? Um homem que estava preparado para morrer numa forca, está andando pela rua com seu maior inimigo, vestido na roupa do rei, porque o Senhor vai te dar vestes novas, porque o Senhor vai te dar vestiduras novas, porque o Senhor vai arrancar de ti essas cinzas e te dar uma nova vida, uma alegria da qual você nunca teve, um coração transformado, um coração que não olha mais para as suas próprias vontades, mas para aquele que o chamou. Aleluia, 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 aleluia. Você não tem noção do que eu estou sentindo aqui. A minha vontade é de pular de alegria, de glorificar a Deus, porque é assim que Ele faz, querido. Eu também imagino, Silvana, a cena de Amã com ódio no coração. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, meu querido.
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, Silvana. Silvânia, guarda o que tens. O que é que tu tens? É a palavra de Deus no teu coração. E o Senhor te dará vestes novas. E o Senhor te dará um coração diferente desse coração que tu tem hoje. Um coração puro, um coração adorador. E o Senhor tirou Mardoqueu das cinzas. E o Senhor livrou ele da morte. E o Senhor sabia do que aquele homem fazia, porque é assim que Deus faz. É desta maneira que Deus faz, meu querido, minha querida irmã. É desta maneira que Deus faz. Ele abate os exaltados, mas ele exalta os humildes. Não queira ser exaltado pelo homem. Não queira ser exaltado pelo homem. Não queira ser visto pelo homem. Mas queira ser exaltado por aquele, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse que tem autoridade para fazer. Esse que desceu dos céus e morreu para que eu e você tivéssemos vida. Esse que deu a própria vida na cruz do Calvário para que você, querido, querida, que me escuta e que vai ainda me escutar posteriormente, para que você tenha vida, para que você tenha uma nova vida. Aleluia. Amém? Não queira receber honras do homem, porque essas honras nada vai acrescentar. Mas quando o Senhor faz, Ele faz assim. Ele usa o teu inimigo para mostrar para ele que não é ele que manda, que não é ele que dá as ordens, mas é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou o cavalo pelas ruas da cidade. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa angustiado e coberta a cabeça. Aquele que achava que ia pôr a coroa, aquele que achava que ia sentar no cavalo do rei, aquele que achava que ia vestir as vestes do rei, voltou para casa de cabeça baixa, porque o Senhor, Ele faz assim, Ele abate os exaltados, mas Ele exalta os humildes. Aleluia. E talvez Mardoqueu, ele não tenha entendido, sabe? Então assim, o que Deus ele faz nas nossas vidas é tão grande, que muitas vezes nem nós entendemos. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digna de tão grande bênção. Senhor, eu não sou digna do Senhor ter morrido por mim numa cruz. Senhor, eu não sou digna do Senhor ter me escolhido. Ei! Não foste vós que escolheste a vós mesmo, mas foi o Senhor que vos escolheu e vos nomeou. Você agora tem nome. Você não é mais, que não eres mais povo, você agora é povo de Deus, é nação santa, escolhida e eleita, glória a Deus, para servir de testemunho aqui nessa terra, meu querido, minha querida irmã. Aleluia. Aleluia. Deixa essa live para lá, não replica ela, manda ela para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Amém? O Senhor é que faz. E a Bíblia diz que nós precisamos já encerrar, né? A Bíblia não está dizendo que precisamos encerrar, não. Só juntei, mas o Instagram. Queridos, e sai aquele homem que estava vindo dizer ao rei que ia enforcar, que ia fazer, sai de cabeça coberta, envergonhado, porque o Senhor envergonha os teus inimigos. A Bíblia diz em Romanos, esqueci agora que diz assim, Romanos, queridos, deu um branco na minha cabeça aqui agora, mas eu vou ler para você. Olha aqui o que a palavra de Deus diz a respeito.
seus servos. Eita Deus. Glória a Deus. E o mesmo Espírito, Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica, Espírito com letra maiúscula, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho do Rei, você é filha de Deus. Você, glória a Deus, tem todo um cuidado, aleluia, da parte do Senhor. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida daquilo, glória a Deus, que é seu. Esse dia nós ouvimos uma palavra, o pastor Everaldo ouviu, cuida das coisas do Senhor, que Ele cuidará das suas. Cuide daquilo que é do Senhor. Mardoqueu, ele livrou que o rei fosse morto, que ele fosse atacado, que o reino fosse atacado. Ele impediu e ficou caladinho. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas. Então, enquanto ele cuidava do rei, Mardoqueu, o rei estava cuidando para que ele fosse honrado. Deus fez o rei perder o sono. Aleluia. É assim que Deus faz, amém? É desse jeito que Deus faz. Ele faz as pessoas perder o sono para interceder por você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para o livro de Esther. E aquele homem, ele foi envergonhado. E na mesma forca que ele criou para matar Mardoqueu, ele morreu enforcado nela. Ele foi enforcado nela, porque a cova que se abre para fazer mal aos outros, você cairá nela. Silvana diz assim. É assim que Deus faz. É como Ele quer, para confundir os que pensam que é. Se Deus decretou, ninguém parará o que para você preparado está. Aleluia, tome posse, em nome de Jesus. Amém? Então a forca que aquele homem criou para matar o servo de Deus, ele morreu nela, porque Deus ainda levanta-se do trono. Ele levanta-se do trono para nos abençoar. A Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se inclina. Jeremias 33, verso 3 vai dizer assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia, o Senhor tem coisas grandes para ti, o Senhor tem coisas novas para ti, o Senhor tem, glória a Deus, honras para te dar, o Senhor quer, aleluia, te honrar, mas você precisa defender o reino do Senhor. Você precisa defender o rei, você precisa se humilhar perante o rei, você precisa se colocar diante do rei, aleluia, e não diante dos homens, não, diante do rei, amém? Faça pelo rei. Eu uso as palavras do homem que disse isso: cuide das coisas do Senhor, que o Senhor cuidará das tuas. Em nome de Jesus. Amém? É assim que Deus faz. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Isso aqui é um culto a Ti. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está presente, Pai. Aqui tem a minha família. Aqui tem essas pessoas que também são minha família, Senhor. Senhor, e milhares, centenas de pessoas que ainda ouvirão essa palavra, eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, serão grandemente abençoados. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Honra, Senhor, a que o Senhor tem que honrar.
E que aqueles, ó Deus, que tem que se levantado contra os seus servos, aquele que tem que se levantado contra nós, Deus, que o Senhor faça-os saber, Senhor, que é o Senhor que manda, que é o Senhor o dono, Pai, de todas as coisas, que é o Senhor dos exércitos, que é o Rei deste universo, onisciente, onipotente, onipresente. Faça, Senhor, eles saberem que a última palavra, Senhor, ela não vem do homem, ela vem do Senhor. Que a última palavra não é o homem que dá, não é ele que diz. Senhor, a mãe ele ia lá dizer, falar da forca que tinha feito para enforcar o teu servo. Mas quem morreu nela foi ele, Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor faz, Pai querido, pessoas perder sono para interceder por nós. Como o Senhor fez o pastor Antônio perder o seu sono para interceder por mim. Como o Senhor fez a irmã Cristina lá em Recife, Jesus, perdeu o sono para interceder por mim, Senhor, para que a morte não me levasse. Para que a morte não me ceifasse naquela noite, Senhor. Deus, o Senhor levanta pessoas, Pai querido, para nos abençoar. Para dizer, ei, eu quero te abençoar porque o Senhor está mandando. É assim que o Senhor faz, Deus. E eu creio, Pai querido, que é desta maneira, Senhor, que o Senhor trabalha. Trabalha nesta noite por essas vidas. Não sei quem tanto está aqui. Mas Francisca, Rejane, Ana Célia, Williams, Valesca, Senhor, e outros que eu não consigo lembrar o nome agora, mas eu sei que estão aqui, Jesus. Trabalha por estas vidas, Senhor, a irmã Edilânia. E tantos outros que vão entrar, Senhor, ainda nesta live, Pai, que vai ficar gravada. A irmã Maria Auxiliadora. Senhor, trabalha na vida destas pessoas e derrama o seu poder na vida delas, Pai. Honra, Deus, quem o Senhor queira honrar, Senhor. Assim eu oro nesta noite e lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de Vanalice. E tantos quantos, Senhor, que eu não consigo lembrar o nome, mas que está aqui, Senhor, e que entrou aqui nesta live. Em nome de Jesus e aqueles que ainda vão ouvir depois, Pai. Assim eu oro, Senhor, e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Deus é fiel na minha e na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. E derrame sobre a sua vida ricas bênçãos. Replica esta live. Eu vou mandar na conexão. Manda para outras pessoas. Clica nessa setinha aí do lado onde você está assistindo e envia para outros. Para os teus contatos aí do Instagram. Amém? E até sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém?